Ela é capelã em hospitais e ela também é uma excelente artesã. Mas acima de suas funções, ela é a filha amada do Deus Eterno. Eu apresento a vocês, senhoras e senhores, Dora Abrantes. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast que é meu e que também é seu, o Café com Fé. Então já vai aquecendo aí a tua fé, já conta a xícara de café e vem comigo ouvir a história dessa mulher tão impressionante. Ela tem muitos testemunhos a nos contar. Você sabe que a fé e o café jamais podem se esfriar. Eu sou Cris Bonano, a host desse programa, e eu vou te conduzir a uma história de muita fé. Então, vamos lá, já fiz a apresentação dela, mas eu quero que ela também se apresente. Seja muito bem-vinda você que está em casa nos ouvir, Dora Brantes. Fica à vontade. Obrigada, Cris. Foi uma honra para mim, um prazer te conhecer, estar aqui com você e fazer parte do seu programa. Um programa que encoraja, inspira e que dá oportunidade a muitas mulheres testemunhar aquilo que elas viveram com Jesus. Amém. É exatamente isso. Essa é a proposta, Dora. A proposta do Café com Fé é exatamente essa. É trazer histórias de mulheres. Eu sempre falo isso, é trazer histórias de mulheres comuns, mulheres ordinárias que têm um testemunho extraordinário. Amém. Porque nós somos comuns, né? É. Extraordinário é Deus. E o nosso testemunho que é extraordinário, né? Verdade. Então, hoje ela veio com uma amiga que tá aqui tietando ela nos bastidores, que é a Marli, ela tá aqui. Antes desse programa acabar, eu vou colocar a Marli sentadinha aqui só para ela dar um boa tarde, porque é uma pessoa que vale a pena vocês também ouvirem. Enquanto isso, ela tá tietando a amiga aqui no estúdio do Café com Fé. Então, Dora, onde começa a sua história? Eu que fui apresentada a você, né? A pessoa, a Grazi, me ligou e falou: você precisa ouvir o testemunho dessa mulher. Então eu quis deixar assim, eu guardei as melhores expectativas para que você transbordasse hoje nesse Amém. episódio. Onde Amém. começa a história de Dora Brantes? Quando eu me converti, Cris, eu tinha uma doença chamada também fibromialgia, Aham. que para os médicos não tem cura. E eu, na época, fazia tratamento até na Beneficência Portuguesa. Eu ia 2 vezes por semana tomar soro com xirocaína e fazia aplicação de laser. Era muita dor, era muito sofrimento, era é uma coisa, uma doença que não tem nem explicação. Você chora de tanta dor. E eu vivi aquele processo durante muito tempo. E quando eu me converti, conheci Jesus, um ano depois eu fui curada totalmente da fibromialgia. Quanto tempo você sofreu com a fibromialgia, Eu Dora? sofri muitos anos, acho que uns Hum. 4 anos. Você sabe que hoje aposenta, né? Aham. De acho que um ano, se não me falha a memória, um ano atrás, foi considerada uma doença É autoimune e autoimune. ela aposenta. É, pois é. E essa, pra você ter ideia, eu não só tive essa doença, né? Depois de muitos anos, em 2018, eu fui acometida também, surpreendida com a doença autoimune, outra doença, que é pior ainda, se chama pênfigo vulgar bulhoso. Que essa doença ela é rara no Brasil, ela é mais na parte, lá nos ocidente, né, oriente, é Israel, Turquia, para aqueles lados A lá. incidência maior dessa É, doença lá é é, mesmo? é. E aqui o melhor tratamento que tem em São Paulo é no Hospital das Clínicas, Aham. que, né, em 2018 eu tive, fui para o Nordeste, passei um tempo lá com minhas irmãs, porque eu morava aqui sozinha, né? Minha família é bastante grande, somos em 9 hoje, eram Uhum. 10, 5 homens, 5 mulheres, um morreu, então hoje somos 5 mulheres e 4 homens. Aqui eu só tenho um irmão, 2 sobrinhas, né? E o restante mora tudo no Nordeste, espalhada, né? Uhum. E eu tive que ir para lá, porque eu tenho sobrinhos médicos também que me ajudaram a cuidar de mim. Fiquei hospitalizada 15 dias em João Pessoa. E fiquei fazendo muitos exames, baterias de exames o dia inteiro, tudo que era, todas as especialidades que você imaginasse, eu fiz de exames. Por dia vinha umas 5 equipes médicas de todas as especialidades, para poder, depois de um mês, descobrir qual verdadeiramente era
o diagnóstico, né? Depois Uhum. que fez a biópsia. E ali, quando eu entrei, já foi tomando corticoide, né? Que, por sinal, Deus, um dia eu estava lá em casa e começou a sair afta na boca. Eu morava até num condomínio aqui fora de São Paulo, depois estava me mudando para cá em fevereiro, foi quando começou. E eu passei muito estresse naquela época, né? Muita tribulação assim, de mudança. Também tive muitos ressentimentos, mágoa de uma pessoa que eu fui muito machucada, né? E aquilo ali também me acarretou essa doença, porque ela é emocional. Como que fala de novo o nome. Pênfego vulgar bulhoso. É uma doença que eu deduzo, o Cris, que é como Jó. Ela dá lesões no corpo. Lesões mesmo que sangra. E E dores. dores que você não sabe nem imaginar. É porque toda autoimune vai dar dor em algum lugar, né? É dores, são dores assim, principalmente porque em mim saiu, começou com afta, depois saiu umas pequenininhas embaixo das axilas, depois Foi aí que saiu você no descobriu tronco. a doença. Isso, começou a sair, elas iam crescendo. Ela saía pequenininha e depois ela ia crescendo e ficava, depois eu mostro até as fotos que eu tenho, Ah. né? E elas são assim, Cris, elas são vermelhas, é como se tivesse arrancado uma pele, sabe? Ficar aqui na carne viva, assim. Então, era embaixo dos seios, aqui embaixo, teve em várias partes do corpo, É. principalmente nas costas e no tronco. E era como se fosse as dores, Cris, era como se fosse assim um garfo espetando, furando Hum. você. Eu falo que é uma doença diabólica, sabe? Mas eu passei por esse processo. É igual a herpes zoster também. Eu também tive a herpes. Em cima da doença Uau. dessa aí, eu também tive o Você sabe herpes. que uma autoimune puxa a outra, né? Puxa outra aí, porque você sabe que essa doença, ela brigando com o próprio organismo. Sim, Então, ela vai escalando e ela vai trazendo outras doenças. Por sim. isso que você tem que ter muito cuidado, né? Que também para os médicos não tem cura. Não É. tem cura. Eu tenho E, tireoidite de Hashimoto, pois é, mas tá bem eu controladinho. vi pessoas lá no HC quando eu voltei depois de 3 meses de lá, que eu vim já tomando corticoide, né? E tudo, fazendo tratamento. Hum. Já eu fiquei com 49 quilos, né? Fiquei assim em estado deplorável. Era assim, nossa, você dizia que era outra dor. Hoje eu sou outra pessoa, Hum. tanto no físico, como no emocional e como no espiritual, porque a gente tem que tratar, né? Nosso corpo é alma, É. espírito e corpo. Corpo, Então, alma e os espírito. três têm que estar alinhados. Sim, Por equilibrado. quê? Equilibrado. E quando você está guardando mágoa, ressentimento, rancor, aquilo ali vai trazendo o quê? Doença, vai trazendo tristeza, abatimento. Então, aquilo ali vai lhe corroendo. E o que que acontece? Vai estourar em algum lugar. E estoura onde? No corpo. Sim. Foi o meu caso. Hoje você compreende que foi Foi. essa cascata de autoimune foi devido Foi. às emoções? Ah, Hoje eu sei e tenho certeza absoluta e já foi diagnosticado e concluído que foi tudo emocional. que são doenças psicossomáticas. Psicossomática, Ah, exatamente. Então, essa doença, o pênfego, para os médicos, ela não tem cura mesmo, hum, certo? Mas já faz 3 anos que eu faço exame todo ano, no HC, porque eu faço acompanhamento a cada sim. 4, 6 meses, só para ver. E eu também, através dessa doença, saiu também, eu adquiri o vírus do herpes, só que é o simples, É tá? porque a imunidade cai e vai para herpes Então, por zoster. exemplo, eu tomo a ciclovia até hoje, eu vou parar a semana que vem. Eu fui agora no início de abril, na médica, eu estava tomando há 3 meses, que há 3 meses eu tive. E o vírus do herpes, ela só sai aqui num lugarzinho nas costas, Sim. pequenininho, mas aquelas bolinhas, aí tem que tomar a ciclovia. Aí eu tenho que ficar no mínimo 3 meses tomando para poder ela sumir, some. Com 1 mês, 2 meses já some, mas aí eu tenho que tomar durante uns 3, 4 meses para poder ficar ali, aí para, e agora eu vou parar. Na pro dia 10, a médica mandou eu parar, né? Suspender, que eu Uhum. tô tomando só um comprimido por dia, eu tava tomando 4, depois foi desovando para 3, depois 2, agora é 1, do vírus do herpes, né? Porque realmente o vírus do herpes, 90% das pessoas têm vírus do herpes. Então,
Uhum. realmente essa não tem como. É, ele vem à tona justamente porque você passou por todo esse Isso, processo, e aí exatamente. você tem que tomar o A ciclovir, que é um ciclo imunossupressor. imunossupressor, É. exatamente. Como também eu tomava, né, quando eu tive a doença autoimune, eu tomei muito corticoide e também um imunossupressor, que era Agora, para Dora, você relatando tudo isso das doenças, né, o porquê que estourou tudo isso? falta de liberação de perdão. Você sabe que perdão, liberar Uau, perdão não é um sentimento, nossa, uau. é um desejo, é um desafio, liberar perdão, entendeu? Então, eu era uma pessoa que eu guardava muita mágoa das pessoas, ressentimento, qualquer coisa eu já ficava, sabe? Se sentia machucada, já ficava chateada, aquilo ali já ia, sabe, ficando ali acumulado na alma, ia corroendo, ia mexendo com o emocional, e aquilo ele ia fazendo assim um estrago total, né, no Isso foi corpo durante humano, anos? durante anos. E principalmente logo, eu já era convertida, né, em 2018, e quando eu tive esse estresse muito grande, muita tristeza, essa mágoa muito grande dessa pessoa, e aquilo ali foi assim, a gota d'água. E depois dessa doença, quando eu estava no auge dessa doença, eu é tanto, Cris, que eu nem questionava com Deus o porquê eu estar passando aquilo. Sim. Porque o Espírito Santo que habita em mim, ele já falava, nem pergunte, que você já sabe por que você está passando tudo isso. Hum, Porque eu já sabia que era isso. Era assim, audível, né? hã. Então eu ficava, não questionava. Eu não conseguia orar em línguas, porque tinha muitas lesões na boca. Eu falava baixinho, eu não conseguia comer, era só líquido. Depois de um tempo, comecei a comer pequenininho, com a colherinha de chá, mastigando devagarinho. E aquilo ali eu fui. E o Espírito Santo me lapidando, Uau. me trabalhando em mim, porque tudo aquilo ali foi um processo para que eu fosse transformada, para que eu fosse uma nova Dora, para que eu fosse uma pessoa melhor, porque Deus diz que nós temos que ser imagem e semelhança dele. Sim. E como que nós podemos ser imagem e semelhança de Deus se nós estamos todas em pecado, estamos toda destruída, é, como é que se diz? Com mágoa no coração, com ressentimento, se ele diz que nós temos que amar ao próximo como a si mesmo. Então, ali Perfeito. eu entendi o trabalhar de Deus na minha vida. Aquilo ali foi para que eu fosse moldada. Sabe, o barro na mão do oleiro, como diz lá na Bíblia? Deus quebra o vaso para depois ele refazer o vaso como ele quer, do jeito que ele quer e na vontade dele. Então, isso foi o que aconteceu comigo, né? Então, foi experiências únicas que eu tive, foi muito sobrenatural que eu vivi, foi Uhum. surreal o que Deus fez na minha vida através dessa doença. Porque quando eu saí dessa doença, que eu fui fazendo, já ficando boa, depois de 1 ano, 2 anos, muito corticoide, fiquei com 60 quilos, inchada, e eu fui vendo ali que eu já estava sendo outra pessoa. Hum. Aquilo ali eu já comecei a ter muita compaixão pelos perdidos, pelas vidas, aceitando as pessoas como elas eram, entendeu? Do jeito que elas são, tá? Mas eu me moldando e com domínio próprio. Muitas vezes vinha pessoas que até me humilhava, certo? Me caluniava, mas eu pedia ao Senhor domínio próprio, ficava calada, para não Sim. responder à altura, né? E ter o espírito de mansidão, como fala lá no, em Gálatas, fruto do espírito, né? Ô, Dora, porque assim, né, andar com Cristo é uma aventura, não é, É, Dora? Porque, a gente é afrontado, humilhado, é, enganado, traído, a caluniado, não dá nossa, vontade de dá, você revidar? Essa é, vontade é todo dia, toda hora. todo, Sempre que a todos os gente dias, é. E assim, por coisas mínimas, no é, trânsito, em numa tudo, amizade na na família, a gente quer convivência, revidar. família, amigo, É, tudo, e no né? andar com Cristo, a É, gente ouve, né, hoje prega-se tanto, a teologia da prosperidade, a é, teologia do vem que Deus vai te abençoar, vai te dar tudo, vai fazer tudo. e não é nada E quando disso. você está andando com Cristo, é muito mais sobre É, renúncia. sobre É você renúncia, renunciar a sua é, vontade de de devolver, devolver, mas também não é é, sobre guardar tudo. É exatamente, falar no momento certo. certo, na hora É, certa, porque o que você não falou, o teu corpo falou, né? falou. O corpo foi mais É. além, né? E você
voltando assim, eu escutando você falar, essas doenças elas vieram todas na sua vida adulta, Sim. mas isso você traz desde a infância, essas mágoas, essas Não, coisas, não, não? não, não. Não, eu Porque os tive. psicólogos dizem que a infância, ela é um terreno que se pisa na vida É, adulta, né. isso. Se é algo que você não ressignificou lá da infância, É. você vai pisar aqui na vida É, adulta. mas é o seguinte, a minha infância, eu lembro assim muito quando eu era pequena, né? E eu vivi uma infância que eu falo que foi uma infância com minha mãe. Ela ficou viúva, eu tinha 7 anos, né? Uma família grande, meu irmão mais velho tinha 17 anos, o mais novo tinha 1 ano. Então, assim, mas era uma mulher muito guerreira, muito valente, muito ousada, muito determinada, sabe? E tocou a Muito vida. corajosa, muito dinâmica, trabalhadora. E ela tocou a vida com esses filhos. Graças a Deus, minha família é uma família muito abençoada. Eu tenho uns irmãos maravilhosos que me ajudam financeiramente, né? E eu só tenho gratidão a Deus pela vida de cada um, né? E eu sei que eu tive uma infância, eu me lembro de alguns momentos, né, adolescente e tudo, uma infância feliz. Sim, Mas eu sei que eu sofri muito, eu comecei a fase adulta, né? tá. Eu sempre passei tudo para mim, eu sentia, Cris, que era tudo muito difícil. Para eu me formar, eu passei muitos anos fazendo porque eu queria fazer arquitetura, eu queria passar no vestibular de arquitetura. Primeiro ano eu coloquei arquitetura e engenharia civil, não passei. Aí no segundo eu peguei, poderia ser 3 opções, eu coloquei a última economia. Não tinha nada com nada, mas passei. Hum. E fiz uma faculdade que eu ficava, fazia um semestre, fazia dois, fazia um ano, outro, já fechava, sabe, Não era o que disciplina, e você não era o queria. que eu queria. Então, aquilo ali eu já fui ficando frustrada, decepcionada, porque eu não fui realizada profissionalmente naquilo que eu queria. Mas Deus, graças a Deus, me deu através de tudo isso. Então, quando eu tive essa doença, eu fui fazendo uma retrospectiva, fui fazendo uma Hum, análise de tudo, né? E eu fui realmente sendo mudada, sendo transformada por Deus, porque eu já me sentia que eu não era aquilo que eu pensava, que era aquilo que eu queria, certo? Então, aquelas minhas ações, as atitudes errôneas que eu tinha, eu já deixei tudo para trás, certo? uhum, Deixei tudo para lá e comecei a viver o novo de Deus na minha vida. E eu falava, Senhor, o que é que o Senhor tem? E ele me dava sonhos proféticos. Eu tenho sim, uns cadernos que eu anoto tudo. Eu tenho muita revelação de Deus. E eu tenho os dons muito aguçados que eu peço, uhum. principalmente de discernimento dos espíritos. Eu tenho o dom de cura e de sinais, prodígio e maravilha, porque eu já orei por pessoas pastoras que orava há 12 anos para engravidar, e um dia Deus me usou, que eu nem conhecia do outro lado, onde eu estava, numa cidade que não era aqui, e eu fui para lá passear e lá eu orando por essa pessoa, impus as mãos sobre o ventre dela, e depois de alguns meses eu voltei para São Paulo e eu soube que ela estava grávida. E hoje ela tem 2 filhas, né? Uau, E na época ela foi lá, subiu no púlpito e falava assim: "Ai, Dora é uma profetisa de Deus". Eu não sabia nem o que era a palavra profetisa. Isso no início do meu ministério, que eu fui tá. convertida. Então Deus já me usava muito, muito nos dons. Só que eu não entendia. Só que ele Uhum. confirmava tudo em sonho. Tudo em sonho, ele confirmava. E eu sonhava com crianças com o rosto cheio de lesões, e eu passava a mão antes dessa doença, e eu passava as mãos, e quando eu tocava no rosto, as lesões sumiam. Eu entrava nos hospitais e eu só levantava a mão, eu via pessoas na maca com caroço, né? E eu levantava as mãos, eu nem orava, eu só levantava as mãos e o caroço sumia. E eu saía correndo e as pessoas: "Quem é você? Quem é você?". Eu falava: "Não fui eu, não fui eu, foi Jesus, foi Jesus". E eu saía correndo. E depois eu via multidões me acompanhando, pedindo para eu orar Nossa. por elas. E essas pessoas vinham até mim para eu orar. E eu não entendia o meu chamado, que já era capelania. Ah, Orar tá. pelos enfermos dos hospitais, orar por pessoas enfermas, com doenças crônicas. E eu já orei por várias pessoas que elas depois vieram dar o testemunho que foram curadas, né? Porque lá na nossa igreja, depois do culto, a gente fica, eu faço parte da administração, Sim. que tem as equipes, a gente vai ali na frente para orar pelas pessoas que vêm até nós. E muitas pessoas que já foram ali, eu orei, estava com problema na garganta, estava com isso, e depois no outro domingo eu estava, ela veio e disse: "Olha, hoje eu não quero oração, eu só quero lhe falar que você orou por mim domingo e eu fui curada
2 dias depois eu já estava muito bem. Eu digo, amém, toda honra, glória, louvor e exaltação é para ele. Sim, E como você orou, né? Eu peço todo dia essa oração, Senhor, diminua eu e cresça ti cada vez mais em mim. sim, Né? Porque lá em Provérbios diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. sim. E que tudo é alinhado com ele, é de acordo com a vontade dele. Então, tudo eu peço a ele que seja feito de acordo com a vontade dele, não com a minha. Amém. E que ele me revele aquilo que ele tem para mim. Porque muitas vezes a gente ora, Cris, querendo algo, e não é aquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes o silêncio de Deus não é a ausência de Deus na nossa Sim, vida. sim, Deus está conosco, até porque a palavra diz todos os dias da nossa vida até a consumação do século. sim. Mas muitas vezes a gente quer trabalhar na frente de Deus, a gente quer ensinar a Deus, e Deus nem precisa de nós, nem depende de nós, nós que somos totalmente dependentes dele. Perfeito, é isso. Precisamos dele momento a momento, minuto por minuto, segundo por segundo, porque sem ele nada podemos fazer. E se a Sim. presença dele não estiver conosco, não podemos ir a lugar nenhum. Quando você fala, eu sempre faço essa oração, Dora, porque assim, para que eu diminua e tu cresças, né? É. Porque o dom que Deus te deu, né? Eu tenho um dom, você tem outro, a pessoa que canta, é um dom maravilhoso Isso. cantar, ter uma voz Louvar a linda. Deus, É é. o último episódio que eu gravei com a minha entrevistada, uma voz suave, maravilhosa, um dom lindo. A gente tem que fazer essa oração, Dora, porque é um passo para arrogância, né? Exatamente. Você orar por uma pessoa e essa pessoa tá tentando engravidar e você ora, a pessoa engravida, é um passo para você É. falar, foi a minha oração que fez ela engravidar. Não. É um E passo é um para passo. arrogância. Então nós só somos instrumento. Você tem que É todos os dias canal, lembrar. é. Eu sou um canal de bênção. Aqui eu tô gravando, eu tô te ouvindo, uma escuta ativa. Esse episódio vai ao ar. Eu tô aqui fazendo a vontade de Deus, porque tudo isso que a gente está conversando, eu sei que vai reverberar em muitos corações, Sim, pessoas que vão ouvir sim. e vão falar: Meu Deus, Deus não faz acepção de pessoas. Não Se Ele faz. curou a dor, Ele pode curar a mim Sim, também. sim. Então, é um canal de bênção tudo isso daqui, mas é um passo para arrogância. Fala assim, É, ai, graças a minha é. pessoa ouviu isso, porque eu recebo muitas coisas, muitos feedback na minha caixinha do Instagram, feedback nos comentários do YouTube. Ai, esse testemunho mudou minha vida. Essa pessoa que você entrevistou, olha que bênção, continua com esse podcast. Ok, elogio, mas a gente não pode se embriagar com Porque elogio. toda glória é para ele. É só Para dele, ele, para ele. só Tudo é para dele. ele, para É ele, todo dia para lembrar que ele. a gente é É instrumento. instrumento e canal. Nós somos vaso na mão dele, Sim. como a palavra diz. E outra coisa, quando eu orei por essa pessoa que ela engravidou, que ela falou, ai, Dora é uma profetisa do Senhor. Eu não sabia nem o que era a palavra profetisa. Aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei com aquilo. Eu disse, acho que aquela mulher tá louca. Eu, nova convertida, eu não sabia de nada, nem versículo. Eu sabia 2 versículos da Bíblia, que foram os primeiros, que Hebreus 4:12, que a palavra dele é viva e não volta vazia, mais eficaz do que a espada de dois gumes, né? E aquele 2 Coríntios 5:21. Hum. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por ele, por nós, para que nós fôssemos justiça de Deus. Né? Então, assim, aí eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus, aquela mulher tá louca, eu não sei nem o que é isso. Aí eu peguei a Bíblia, fui me sentando na cama, e quando eu peguei a Bíblia, fala onde que abriu a Bíblia sozinha em cima da cama. Eu não entendia nada. Ezequiel 33, o ofício do verdadeiro atalaia. Quando eu mandar você dar a palavra, levar a palavra, e você não levar, se algo acontecer àquela pessoa, eu vou cobrar de você. Mas se você levar a palavra e algo acontecer e ela não der ouvido, é dela que eu vou cobrar. Então eu falei, atalaia. Aí depois eu fui estudar e fui ver. Eu digo, ai, Senhor. E na mesma hora eu falei, ai, Espírito Santo, me perdoa. Então foi o Senhor realmente que me usou para orar por aquela pessoa. Sim. Ali não aconteceu nada, orei, ela foi lá, subiu no púlpito, falou, e depois, muitos dias, uns 3 meses depois, eu fui embora. E depois que eu estava aqui, uma amiga minha, grande lá, que eu fiz amizade com ela, ela que me falou, que era amiga, né, era dessa Uhum. igreja, e falou. Então eu falei, toda honra, glória, louvor, é tudo para ele. Sim. Porque nós não somos nada. E lá em Salmo 118:17 diz: Não morrerei, mas viverei para contar as obras do Senhor na minha vida. Porque os feitos não é da Dora, a Sim. obra é do Senhor. É isso aí. Todos os feitos são do Senhor. Eu não Amém. faço milagre.
Eu não curo ninguém, É, mas o Deus que eu sirvo, o Jesus que curava 2000 anos atrás, ele falou que nós faríamos as obras maiores do maiores que a que a que ele dele. fez, porque ele nos deu o poder e a autoridade Perfeito. para fazer. Então, eu sou apenas um instrumento dele. Amém. É E sobre assim isso. seja. É sobre isso. E é muito lindo porque Deus, ele usa das nossas dores, aquilo que te atormentou, que te adoeceu, É todas o essas nosso doenças, chamado, é o seu é o chamado. meu chamado. É É. onde eu fui mais sofrida, O mais seu o abalada. seu o bálsamo É, vem daquilo que te é, afetou. é. E eu não Lindo sabia nada isso. disso. E ele já me mostrava em sonho antes de eu ter a É porque doença. para você orar por outra pessoa que está acamada, adoentada, é muito lindo isso, né, É, você é capelã hospitalar. é, Então você vai em hospitais orar por pessoas adoentadas e é. você foi uma pessoa que esteve em, Em hospital, evidência de internada. dores, É. né. E eu lembro que quando eu estava internada lá em João Pessoa no hospital, vinha aquela equipe de capelania orar por mim. E teve um dia que eu me lembro que elas vieram orar por mim e de repente o Espírito Santo me tomou, eu comecei a orar. Ela disse: "Ora, ora". E eu comecei a orar pelas pessoas que estavam lá no uma pessoa que estava do meu lado lá no leito, né? Então, assim, é muito interessante que a gente, muitas vezes, eu falo assim: Senhor, eu sou tão pequena, eu não sou nada. Porque, Cris, eu nunca quis a glória, eu nunca quis nada para mim. Eu sempre Uhum. exaltei em nome do Senhor, porque eu tenho muito temor a Deus. E temor principalmente é isso, você não querer a glória para você, a Sim, honra para você, sim. querer tudo para Ele. Porque é Ele que está fazendo. Uhum. Entendeu? E muitas vezes a gente vê muitas pessoas querendo a glória, a honra, o poder, a exaltação para si. É, E não é, a própria Bíblia diz isso, né? Que é. a honra, a glória, o louvor, a exaltação, domínio, é tudo para ele, Sim. porque é tudo para o reino, né? É, e assim, voltando na tua história, o que eu acho lindo é o lance das dores, a própria fibromialgia, né, ela é uma doença que sinaliza algo das emoções que não As foram emoções que não tratadas. foram Então tratadas. você foi colocada ali numa prova de fogo, né, Uhum. tratar as emoções, porque para você orar, impor as mãos numa pessoa que está acamada, num hospital como capelã, você tem que estar com as tuas emoções É, tratadas, é, curadas, né. é, Como que você vai orar pela outra pessoa se você ainda não perdoou alguém que ficou lá para trás no seu passado, é. né. Com que autoridade que a gente estende a mão e impõe as mãos sobre uma pessoa acamada, Se se não a está gente liberta, não está liberta é, não é, não perdoou pessoas que te magoaram, exatamente, então você precisou passar pelo vale da a sombra da fome da morte, morte, passei literal, né. literal. E outra coisa, Cris, eu também passei. Quando eu vi tudo isso, eu passei pela cura e libertação da nossa igreja, que tem uma equipe. Passei, fui para o retiro, 3 dias de cura e libertação. Fui liberta de muita coisa. E quando voltei, eu fui ministrada individualmente. Ali a gente preenche uma ficha com tudo, tudo que a gente passou, desde do ventre da nossa mãe, né, dos nossos antepassados e tudo da nossa infância, a gente vai preenchendo ali tudo, 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 e ali elas vão orando em cima daquilo e vai quebrando e vai para que a gente possa ser liberta, porque tinha muitos traumas, tinha muitas coisas que nem a gente sabe que muitas vezes está ali até no a gente adquiriu através da gravidez, Sim, quando a gente estava no ventre da nossa mãe, sim. coisas que a nossa mãe passa com o pai, passou dos pais. Então, são Perfeito. coisas que vai gerações, heranças geracionais, Uhum. maldição hereditárias. Hum. E eu passei também por essa ministração. Depois fiz o workshop, fui convocada, fui chamada para participar do Ministério de Cura e Libertação. Aham. Eu saí o ano passado, em novembro, porque eu estava muito sobrecarregada. Eu estava em 5 ministérios. Então era muito, me esticava muito, Uhum. exigia muito de mim. E outra coisa, não é você só servir na igreja. Sim. Você tem que estar preparada, você tem que estar em consagração, jejum, oração, 24 horas você tem que estar na brecha, continuamente, minuto por minuto, você tem que estar vigilante. Sim. Então, eu fiz parte desse ministério, passei, ministrei muitas pessoas, fiz parte da equipe de ministração, foi assim maravilhoso, que a gente viu que a gente poderia fazer muita coisa
que a gente nem imaginou por outras pessoas. E a gente viu ali, sabe, pessoas sendo tão libertas de Uhum. traumas, de maldições, de heranças geracionais, de dores na alma, de processos tão doloridos que elas entravam na sala para ser ministrada e a gente via como ela entrava e como ela saía. Uhum. Então, quer dizer, isso também eu fiz parte. Esse retiro que você fala não foi o sobrenatural, não, né? Não, é da nossa igreja. Ah, tá. Ela faz, tem a equipe e faz os retiros. É que eu passei por um esse final de semana, chama Não, Sobrenatural, é no não, não. mesmo padrão É, de cura, é, libertação, porque a gente é. traz mesmo, Traz, traz, traz traz. coisas que a gente nem Nem imagina. imagina. Eu entrevistei uma professora aqui, doutora, que falou exatamente isso. Eu fiquei passada assim com a história dela, porque é exatamente isso. A É, mãe dela falou coisas grávida dela, é. e depois, quando ela nasceu, e ela tinha exatamente isso, ela tinha dores que ela não conseguia respirar. E médico nenhum descobriu o que ela tinha. Hum. Ela precisa, e além disso, ataques de estresse, ataque de Nossa, nervosismo. de E aí ela, ansiedade. é, parando e analisando tudo aquilo, passando, fazendo terapia, ela Nossa. foi descobrir que eram coisas que ela ouvia desde a gravidez dela. Você Então ela vê? teve que voltar para a mãe, É, perdoar a mãe. A mãe falou aquilo que falava grávida dela. Isso é sério, né? é, Isso é muito sério, porque lá na frente, às vezes você tem atitudes é, que não são coerentes, exatamente. ataque de fúria. Isso mesmo. E aí, do isso daí se trata do quê? Às vezes é de algo que você Que você escutou nem na sabe que está gestação. oculto ali. Isso, Entendeu? E aquilo ali vem à tona quando você está sendo ministrada, porque vai vir, o Espírito Santo vai trazendo até a memória. E olha que é vem, tudo pessoas que passam pela ministração de cura e libertação, são pessoas que estão dentro da igreja, porque na nossa igreja a gente sim, só ministra pessoas que já estão na nossa igreja. Então tem pessoas que vêm de outras igrejas totalmente destruídas, até por pastores, que foi decepcionada por sim. pastores, frustrações, traumas, sabe? Falta de liberar perdão. Nossa, a gente pega muita gente que Uhum. está destruída por falta de liberação de perdão. É muito E isso sério, né? traz consequências drásticas, traz A sua vida doenças. trava. Trava, a vida dela nem flui, nem da E pessoa, aí que ela você não tá libera ali perdão. 10, 20, 30 Né? anos andando no meio Eu passei isso. de igreja e não sabe por que que tua vida tá Passei. Eu não travada. entendia porque minha vida não mudava. Meu Deus, eu estou no caminho do Senhor. E por quê? Ora, não guardando mágoa, ressentimento, odiando as pessoas, Puxa vida. com mágoa das pessoas, Uma vez com ira das pessoas. eu vi a Helena Tanuri falando isso. Você conhece a Helena É, sim, Tanuri? Ela na fala, Lagoinha, né? é, ela fala exatamente isso, que ela tinha coisas na vida dela que travada, que não É, ia, é, e ela fazendo essa autorreflexão, é, ela foi entendendo que ela era uma mulher invejosa, é. e que a inveja vinha lá da infância, das Olha aí, coisas que ela ouvia. olha aí. Então a gente precisa tratar. É, E você precisa. sabe que eu falo todos os episódios aqui, quem já acompanha o Café com Fé sabe que eu tô sempre citando Lamentações 3:21, Aham. que é quando Jeremias fala, né? Devo trazer à memória Olha, tudo que aquilo me que traz traz esperança, esperança. porque a gente vive um caos. É, Aqui nessa terra a gente vive é, caos, não é, é. Dora? Dia a dia. Então, são caos em É, várias várias áreas, né? áreas, Na várias áreas. financeira, é com filho, é casamento. Tudo, tudo. A gente sempre ouve, eu aqui, até com esse trabalho, né? Com o que eu amo fazer isso, ouvir as mulheres. Enquanto vocês estão falando, eu faço um filme assim na minha mente do que vocês Sim. falam, né? E é isso, cada mulher traz um caos. Né? E o lindo de tudo é quando Jesus entra na equação, porque aí É, ele entra para é. liquidar todo o mal, Todo mal, né? Você destruir. precisou, mesmo dentro do ambiente eclesiástico, diríamos assim, Hum. você precisou passar por um autoconhecimento. E Autoconhecimento. o autoconhecimento é liberdade. É, Quando você entendeu que você era uma mulher que estava ali andando com Cristo, falando de Cristo, mas que guardava rancor, não perdoava as não pessoas, estava opa, liberta. É, em algum lugar isso vai reverberar. Onde? No seu caso foi no corpo, é, é. né? E outra coisa, Cris, quando a gente começa, que eu digo que a gente precisa do alimento natural e do alimento espiritual mais Sim, ainda. sim. Quando a gente está alinhada, equilibrada, né, com o Espírito Santo, lendo a palavra, buscando, se entregando ao Senhor, né, porque a Bíblia é um dos maiores livros que Deus deixou. Né? E lá tem tudo que a gente precisa aprender, o que ensina, o que é certo e o que é errado.
Então, ainda tem muitos cristãos, e às vezes até nós mesmos ainda fazemos coisa errada, mas quando a gente tem temor a Deus e que vê que ali na palavra está escrito, né? Eu gosto muito do livro de Provérbio. Para mim é um dos livros de mais ensinamento sobre Sim, sabedoria, sobre conserto, sobre temor a Deus, conhecimento, entendimento. E lá no lá em Provérbios 19 diz assim, é, que o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Você vê como o temor a Deus é poderoso na nossa vida. sim, Porque é como se a gente, às vezes, até no falar, a gente, vou pegar, vou falar isso. Aí você diz, não, eu não posso. Porque eu tenho temor a Deus, o Espírito Santo habita em mim. Se eu for fazer isso, eu não estou de acordo nem alinhado com a palavra de Deus. Eu estou pecando. Porque não existe pecado pequeno nem pecado grande. Pecado é pecado, né? Então, a gente tem que estar muito alicerçada na palavra. na palavra. Porque a palavra é o nosso alimento sobrenatural dia a dia. E é o que Jesus disse, né? Errais por não Não conheceres as conheces a Escrituras. palavra. Eu vejo pessoas caminhando assim, anos Nos dentro de igreja e os mesmos mesmos erros, erros. correndo atrás do rabo. É, Aí você vai ver uma pessoa que nunca fez uma leitura inteira. E não. não é sobre performance, né, Não, não, Dora? Não não. é performar Não, não, para o não. pastor ver, para o Não, irmão ver. não. Não é sobre performance, é É, sobre o que a gente estava conversando nos bastidores, é. obediência, Temor, sobre um é, caminhar caminhar. colado com Deus, né? Colado com Deus, né? Aliança com Deus, porque todos os profetas, todos os discípulos, todos os apóstolos, que andaram, caminharam com Jesus, todos eram alinhados, todos faziam a vontade dele, Sim. era temente a ele, era Uhum. submisso a E ele, mesmo quando errava, que é o caso de Davi, é, retomava, se se arrependia, arrependia. se vestia de pano de saco, como Sim, também o caso, né? A gente vê tantos exemplos na Bíblia, sim, e muitas vezes tantos cristãos ainda perecendo. sim, E tem muitos que conhecem a Bíblia, filho, de Gênesis a Apocalipse, mas continua no erro, sim, continua desobedecendo e não sabe muitas vezes porque a vida não muda, porque nada acontece, porque a vida não flui, sim. porque você não cresce, porque tá tudo. A Bíblia diz que aquele que retrocede, minha alma nele não se alegra. E tem muita gente que está dentro da igreja, que conhece a palavra e que está retrocedendo. Sim. Retrocedendo, em vez de avançar para o alvo, que é o Senhor Jesus, eles estão re- retrocedendo. Entendeu? Muito bom te ouvir e ter a certeza de que você entendeu o que Deus queria de você, Sim. né? As suas dores hoje, elas foram transformadas Dadas em em alegria, em bálsamo, né? Em cura bálsamo, para o em cura próximo. para o próximo. É. E essa caminhada que você tá aí de autoconhecimento já há quanto tempo, Dora? Olha, eu me converti há alguns anos, né? Faz Uhum, mais de 15 anos. Só que eu comecei a ler a Bíblia e me firmar mesmo. Era um pé uhum, na igreja, um pé no mundo. Então, foi quando eu entrei aqui na Zion, em 2017 mesmo, que eu comecei a orar, que eu comecei a buscar, porque lá eles ensinam muito para a gente fazer plano de leitura bíblica todo sim, dia. Eu tiro 2 horas, 1 hora. Todo minuto, tudo que eu estou fazendo, eu estou orando, estou falando em língua, estou conversando com o Espírito Santo, estou conversando com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sou assim, onde eu estiver, até na rua, eu vou andando e conversando baixinho. Mas lá ensina muita gente ler a Bíblia, buscar a palavra, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem um dom de discernimento aguçado e ninguém faz a nossa cabeça, sim, ninguém nos manipula, ninguém, sabe, faz, não, você tem que fazer assim, não, eu faço isso que a palavra diz que é isso e não isso, sim. entendeu? Então ninguém lhe tira dos caminhos do Senhor se você não quiser, Uhum. porque a vida é livre-arbítrio, cada um faz o que quer, certo? Porque Ô, Dora, e se você, hoje, você toda ressignificada, você já entendeu tudo isso, é, eu, se você tiver que dar um recado para essa pessoa que está nos ouvindo, às vezes a gente tem pessoas que estão em casa e que estão passando por um processo de dor, de doença, e muitas vezes é algo que precisa ser transformado de dentro para para fora, fora, né? é, Essa falta de perdão, de de se amor, perdoar, de perdoar o até de próximo. culpa, porque muitas Sim, pessoas se culpam
Eu Aham. conheço pessoas que ela estava se culpando de algo que ela não tinha culpa mais. Deus já Sim. tinha, porque a Bíblia diz que quando a gente faz aquela oração de confissão, quando a gente aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, nós começamos a ser transformados. Sim. Então a gente começa a ser uma nova criatura diante de Deus. Então, seus passos começam a ser guiados por Deus. Uhum. Tudo que você vai fazer vai ser de acordo com a sua vontade e Deus. Se você pedir, você recebe, Uhum. né? Pedir, receberei, para que a vossa a oração seja completa, a sua Sim. alegria seja completa. A palavra diz. Então, a gente tem que estar pedindo a Deus ajuda, socorro. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Uhum. A Bíblia nunca negou que no mundo teremos Sim. aflições. Ele nunca negou, não, Dora, você vai ser cristã, Uhum. você vai andar nos, você vai ser abençoada, Não. você vai ser próspera, não vai lhe faltar nada. Você não vai ter mais doença, não, não é nada disso. A Bíblia diz que no mundo teremos aflição, mas tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo, Sim. né? Sim. Então, aflições nós temos. Gigante vem todos os dias na nossa vida. Sim. Todos os dias nós temos que matar um gigante como Davi matou o Golias, É. É bem por aí. entendeu? Nada é. Agora a gente paga preço. Para a gente receber a unção referenciada, a unção é preço. Ah, é porque eu queria unção de cura. A unção. Você recebe. Pague preço. Eu digo joelho no chão. Mais vale um joelho no chão do que um exército de pé. É. Porque o joelho Exatamente. diante de Deus move o coração dele. Um coração temente. Um coração que busca, que se entrega, que ora, que jejuma, que se consagra. Uhum. Que ora pelo Brasil, que ora pelos amigos, pela família, pelos enfermos, por aquele que está na rua. Às vezes, quando eu vou no HC, eu vejo aqueles mendigos enrolados no chão, ali naquele chão, naquele frio, com papelão, eu paro, eu falo, Senhor, o Senhor não deu essa vida para ele. O Senhor não fez ninguém pobre e miserável, Sim. porque ele Verdade. disse que ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, só depende de nós, Sim. sabe? Perfeito. É sobre isso. Eu tô encantada, assim, com a maneira como você se entregou, a maneira como você entendeu, O processo. ressignificou, porque para chegar no propósito, que hoje o teu propósito é Propósito e o esse, orar por chamado outras é o pessoas, chamado, é tem a que passar unção, pelo paga processo, preço. né, paga preço. É preço alto. Unção tem preço, processo tem preço, É, busca tem preço, sim, orar tem perfeito. preço, jejuar tem preço. Tudo tem preço. É. Você não, nada que você recebe de Deus é por acaso. É, e o que nós recebemos que é a graça, A graça que já é fo dada por Deus o a todo preço foi mundo. o sangue dele na O cruz do sangue na Calvário. cruz. E eu digo assim, que foi a partir de 2017, por aí que eu comecei realmente a buscar e me entregar, a orar, a jejuar. E tenho um chamado muito forte de intercessão. Sabe? Sim. Eu oro pelo Brasil, eu jejuo pelo Brasil, eu tenho bandeira dentro de casa, dentro da Bíblia, põe no chão, põe no joelho, eu oro, eu me humilho, eu ouço muito a Valnice Milhões, né? Então tem muitos ensinamentos dela de intercessão pelo Brasil, eu tenho aprendido muito isso. Eu oro Porque também. eu busco, eu pago preço. Eu digo assim, Senhor, eu queria não fazer nada, nada de crochê, nada de. Eu queria só estar 24 dias todinho na tua presença. Só indo para. E fazer e pregar o evangelho a toda criatura, como ele diz. Isso faz parte da grande comissão. Sim, Mateus fala sobre isso. sim, Então, assim, é o ide, sim. que nós estamos aqui, como ele diz lá em Isaías, eis-me aqui, usa-me a mim, né? Então, fazer a vontade dele. Eu vivo para ele. Eu renunciei a minha vida, Cris, para servir, porque Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Assim somos nós, discípulos. Sim. Então, a arrogância, a prepotência, a soberba, sabe? O egoísmo não faz parte da palavra de Deus, não faz parte dos caminhos do Senhor. A gente tem que ser humilde, quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Uhum. A gente tem que cada dia mais descer. Descer, descer, descer para que ele cresça, cresça, cresça em nós. Meu pastor tem uma frase que eu gosto muito que é assim: fale pouco de si, E muito, nada dos outros e muito de muito de Deus. Deus. Eu aqui numa conversa de 30, 40 minutos com você, você já citou uns 30 versículos.
né? Então, assim, é sobre isso, né? A palavra, que a É, palavra alimenta, a palavra levanta, a palavra dá ânimo, dá coragem, dá é ousadia, dá isso. intrepidez, a palavra ensina, a palavra traz sabedoria. O livro de Provérbio inteiro é sobre sabedoria. É, e foi o homem que viveu tudo, né? Tudo, olha Eu li só. Eclesiastes Né? esses dias É, inteiros, Salomão barato, né? Porque ele fala assim: tudo que os meus olhos viram eu não neguei. é, Você tem noção? Você sair aqui na Avenida Paulista, você fala: eu quero um iPhone 17, quero. Eu quero aquela BM, quero. Salomão era assim. era. Tudo que ele quis, Deus dava. ele não, ele, tudo que os olhos dele colocavam em cima, ele não se negou. Só que aí lá no final, né? O cara escreve Eclesiastes, ele diz: nada disso vale a pena, tudo isso é É, vaidade, né? vaidade. E ele escreve sobre a sabedoria, ele dá vida para a sabedoria, né? Como se fosse É, uma pessoa. Então, o cara que teve tudo, que não negou nenhum prazer, é. que ele teve 715 mulheres e 300 Muitas concubinas, concubinas. É, 1000 mulheres durante a vida, não negou nenhum prazer. é. Ele escreve o livro mais azedo da Bíblia, né? Que ele vai falando, é tudo vaidade, tudo Vaidade, vaidade, tudo vaidade, vaidade. Eclesiastes. E o tempo Eclesiastes. para tudo, Há para tempo, é. chorar, para construir, para destruir, E no para se final de alegrar. tudo que ele É, viveu, que ele é, não negou nenhum prazer a si é. próprio, o que que ele diz? Que nada vale a A pena, que pena, só vale nada, a pena nada. o temor de Deus. Porque o princípio da sabedoria é o quê? O O temor a temor, Deus. é, A sabedoria do homem, todo mundo tem, mas a sabedoria divina é que a gente tem que pedir. é. Porque é essa que é Pedir e buscar. reverência. Pedir e buscar, tem Sim, preço a sabedoria. Porque a sabedoria divina é aquela que vem do alto, certo? é. É aquela que nos sustenta, é aquela que você vai alcançar vidas, porque você tem que saber falar para as pessoas. Não é você pegar um evangelho vazio, levar uma palavra, não. Você tem que levar uma palavra que traga vida, uma palavra que traga, onde tiver morto naquela área, que aquela ali, área venha ter vida, venha ressuscitar, Uhum. né? Venha renascer. Que delícia te ouvir, Dora. Bem que a Grazi te indicou, é muito bom saber que tem pessoas que falam pouco de si. Você falou da sua doença, mas assim, a gente nem quer dar ibope para sua Que doença, nada. né? Hoje eu sou alegre, feliz, Não pró. quero. A gente pergunta o nome, né? Porque É, tem doença autoimune, não, a tem que grande falar. parte das doenças autoimunes elas começam no intestino. O É, intestino inflamado é caminho aberto para é. doença autoimune. Porém, nós sabemos que hoje uma autoimune também tem a ver com psicossomática. Psicomático, emoção, São emoções. Então, emoções. assim, a gente quer saber o nome só para a gente saber, É, estudar e ressignificar. e Porque aqui a gente não dá ibope para doença. não dá, não. Então é E isso, você né? viu que eu tive três autoimunes, Pois é, três. porque eu já li sobre isso, que uma Pois é, puxa a outra. é, Então, assim, é falar pouco de si, falou o é, que tinha que ter falado, ressignificou. exatamente. Nada dos outros e muito de Deus. Foi o que você fez É. aqui. E o que eu falo Eu vou para te quem coar um tá. café. Eu vou te coar um Amém. café. E o que eu falo e deixo para aquelas pessoas, Cris, que estão do outro lado, Uhum. que não Pode falar, busque, pode falar. os seus próprios interesses, que não busque o seu ego, que não busque o seu ser, a sua sobrevivência, Uhum. mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão Amém. acrescentadas. Porque ele diz na Bíblia que não é na área financeira, não. Ele fala em todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Uhum. Tudo que a gente precisar, ele vai nos dar. Amém. Mas para isso a gente tem que estar alinhada, direcionada no caminho dele, com Uhum. ele. Porque Uhum. tudo é para ele, tudo vem dele, mas tudo é devolvido para ele, né? Amém. Então, que até a palavra diz que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Sim. Então, assim, às vezes a gente se sente tão destruída, tão cansada. Então, que vocês nunca se sinta pequena diante de Deus, porque Deus nos surpreende. Outro dia eu vou só falar isso. Eu estava lá em casa, uns 3 meses, 2 meses atrás. Marli até me acompanhou isso. Eu tive uma crise de dor na lombar, na cervical, mas foi dores tão fortes, quanto também do crochê, né, que eu faço muito, então um movimento repetitivo. Aí fui no médico, ele pediu uma tomografia, eu fiz e deu artrose na cervical. Aí Hum. mudei a posição, que eu fico muito no sofá, e comecei a colocar travesseiro e tudo. E eu tava, nossa, então eu fiquei, tomei não sei quantos medicamentos, Cris, não passava. Hum. Eu sei que o último foi pregabalina, foi o que me curou. Que além de inchar, que eu nem sabia, incha,
e é muito prejudicial, né? Sim. Aí eu parei também, tomei uns pouco tempo, uns 15, 20 dias, parei, fiquei boa, né? E eu estava um dia nessa crise lá em casa, e saí, veio minha vizinha, e eu fui no supermercado com ela, e foi uma maneira de eu ir no supermercado com ela, porque eu estava ali, e eu pedi, você vai no supermercado, eu vou com você, para ela me ajudar. Eu fui, fiz as compras, voltei, ela subiu comigo, colocou na mesa e tudo, e daí a pouco eu fui falar com ela. Deus começou a me usar, me dar revelação, e eu fui falando com ela. E ela chorava, e eu não sabia nada do que estava acontecendo com ela. E a sogra dela também estava com ela, que é minha amiga, que mora no meu prédio. Uhum. E ela chorava, chorava. Aí eu disse, Paula, ora por mim. Ela me abraçou, mas foi um abraço tão forte, Cris, que eu senti o toque do Espírito Santo através da vida daquela mulher. E ela me abraçava e começou a orar, passar a mão nas minhas costas. Eu senti o fogo do Espírito Santo através das mãos dela, dom de Uau. cura. E eu comecei a falar para ela, né, que ela tinha o dom de cura, que ela não deixasse ninguém reter a unção que Deus deu na vida dela. Porque muitas vezes as pessoas, nós somos roubadas. Eu fui muitos anos roubada nas igrejas por conta da unção que eu tinha. A pessoa tinha inveja da unção que Deus tinha me dado, entendeu? Eu sofri muito por isso. Então eu falei para ela e eu comecei, Deus me usando, e eu falando para ela, eu falando, e ela só chorava, chorava, essa mulher tremia, tremia. E depois ela foi embora e tudo, eu agradeci. Aí a sogra dela, eu tinha comprado uns vasinhos de flores, deixei no carro. Aí a sogra dela disse, Dora, eu vou descer e pego. Trouxe. Quando ela subiu, ela disse, Dora, a sogra dela, Dora, Deus te usou como um canal, um instrumento nas mãos dele. Porque eu estava jejuando e orando e Uau. pedindo a Deus para ele usar uma pessoa para falar com ela, que ela estava passando luta com a família, que não é cristã. É tudo brigando, é tudo cheio de enfermidade. Ontem ela estava, Dora, numa tristeza, ela e meu filho, que é o marido, que você precisava ver. E Deus, de repente, usou você para você falar tudo que ela precisava ouvir. E eu queria falar isso para ela, mas eu não podia, que eu era sogra dela, ela ia achar que é porque eu sou sogra. Sim. Mas Deus usou uma pessoa e foi através de quê? Você dizendo que queria ir no supermercado comprar as frutas. Você vê, a gente no Não imagina. ordinário, né? Faz No o ordinário, extraordinário. a gente faz Pois extraordinário. é, aí eu falei assim, meu Deus, aí eu comecei a chorar quando a sogra dela falou isso. Obrigada, Cris. Vamos Eu brindar. comecei a chorar. E eu falei, Senhor, é na nossa fraqueza que Delícia. teu poder se aperfeiçoa em nós. Sim. Porque eu aqui, me sentindo tão pequena, nada, Uhum. acabada com dores, e Olha Deus isso. me levanta e faz assim, epa, não deixa o inimigo roubar aquilo que eu dei para você. Autoridade, Amém. poder, manifestação da minha glória através da sua vida. É. Então eu falo, Senhor, como tu és extravagante, extraordinário, surreal, sobrenatural, Amém. como tu és lindo, como tu és amoroso, como tu és amável, benigno, fiel, majestoso. Amém. Porque quando a gente se sente nada, ele diz, não, você, para mim, é tudo. Até com dor. Até com dor eu te uso. É, o Até apóstolo com dor eu Paulo. te faço Apóstolo algo. Paulo, Você né, via Dora? o espinho O na carne espinho que na aquele carne. homem carregava? Que ele orou 3 vezes, e eu tenho certeza que não foi 3 vezes no Não, mesmo dia, não foram foi. 3 eventos que ele pediu. E Deus falou: não, 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 o meu poder vai ser aperfeiçoado na sua fraqueza. É. E de fato foi. Foi. E é se levantar e fazer a obra. É fácil o E que a gente falar- está e- falando aqui. é. A gente não está falando nenhuma história de carochinha para quem está nos Não, assistindo. é a realidade. Né? É a realidade. É o que a gente vive. É. Às vezes você que está nos assistindo pensa assim, ah, mas isso é com ela, que ela tem o dom da cura, que ela tem a Não, unção não, do não sei o quê. não. Não, isso está distribuído para todas Todos, nós. Todos. Então, é se levantar, é de fato fazer o que Jeremias fez. É. Ele se levanta daquele caos lá que estava cativo na Babilônia, Babilônia. mas ele se lembrava daquele Deus que mandava as tâmaras, né? Tudo na hora que ele estava com fome. Exatamente. Aquele Deus lá de Jerusalém É. continuava Deus na Babilônia. É. Então ele falou: devo trazer à minha memória tudo Aquilo que me traz esperança. que Então, traz alegria. você que está nos ouvindo, É. que ouviu toda essa história, não é sobre acepção de pessoas. A Dora não é uma filha preferida. Não sou exclusiva nem única. Não, não. Deus escolheu a mim, escolheu você que É. está aí do outro lado. Você tem chamado, Deus tem propósito, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar seu caráter, porque eu fui tratada no meu caráter. Tudo isso foi para que eu fosse tratada, para que hoje eu fosse uma pessoa diferente.
fosse um referencial onde eu vou, sabe? Sou uma pessoa que leva a palavra, que prega, que vive o que Deus quer que eu viva. Assim é você. Busque Deus enquanto você pode encontrar. Amém. Siga os caminhos que é o Senhor Jesus. Ele é a tua rocha, ele é a pedra angular. Ele é o autor e consumador da tua fé. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Príncipe da paz, Conselheiro, Pai da eternidade. Deus eterno. O nosso Yeshua, Aleluia. o nosso Elohim, o nosso Jeová Jireh, Deus da provisão, o nosso Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que liberta. Por isso você hoje faça um pacto, uma aliança com Deus, porque só Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para fazer uma transformação na sua vida. E eu falo mais em todas as áreas, porque quando ele entra, ele não faz a obra pela metade, Amém. ele faz completa. Aleluia. São todas as áreas que ele quer lhe transformar, que ele quer te fazer uma nova criatura, uma pessoa temente, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que venha colocar ele em primeiro lugar. Porque a gente tem que fazer renúncia, sim. Deus quer renúncia, Deus não me quer nem quer você. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Ele quer 100% de cada um de nós. Por isso, o conselho que eu te dou é: abre o teu coração. Tenha um coração temente a Deus, um coração aberto, para receber tudo aquilo que Ele quer depositar em você e através de você. Aquilo que Ele quer fazer para mim, Ele também quer fazer em você. Então, é isso que eu desejo aqui para cada um que está me ouvindo. E que você também, todos têm dom. Deus não deu um dom só para mim nem para a Cris. Deus deu dom para todos vocês, para todos nós aqui na terra. Todos nós temos graça, sabedoria, revelação de Deus. Basta você querer e buscar. Amém. E se entregar a Ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Dora protagonizou, né? Eu nem precisei falar para ela encerrar o programa, ela já encerrou. Com bênção, com profecia, falando os nomes de Deus que sempre me emocionam, né? Deus que é o Deus da provisão. Eu falo muito todos os dias. Eu digo que ele diz, né? Que quando o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aquele nada para mim, eu aprendi que é nada. Que mesmo que ande pelo Exatamente. vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo todos os dias, até Aleluia. a consumação do século. Né? Quem anda com Deus tem É. a palavra na Na ponta da língua, né, E eu Dora? não sou nada, eu sou uma pequenininha diante de Deus. Mas Ele, muitas vezes, quando a gente paga o preço e a gente está no centro da vontade dEle, que é o que Ele mais quer, Sim, é que a gente esteja no centro da vontade dEle, nas mãos aleluia. dEle, fazendo tudo que Ele quer. E, Dora, vai e faz, vai. É O ide. isso. É Então a isso. gente vê o sobrenatural operando em nós e Acontecendo com a através de nós e gente. acontecendo para que a gente venha ser um testemunho, né, de Uhum. amor, porque Deus é amor. Eu, Dora, ser humano, Cris, nós temos falhas. Nós somos ser humano, nós somos falhos e pecadores. Sim. Mas Deus, Jesus, não. Ele é puro, ele é santo, ele é Amém. digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação. Tudo é para ele, tudo. Amém. Amém. Amém? Amei te ouvir, Dora. O tempo urge. Maravilhosa. Deus Ai, seja louvado pela tua amém. vida. Foi um prazer te Eu conhecer. que agradeço. Eu tenho pedido para Deus, assim, nas minhas orações, já de uns 2 anos para cá, Senhor, faz uma limpa na minha vida. Eu quero que o Senhor acrescenta na minha vida mulheres que vão me direcionar para um propósito. Amém. Me apresenta as tuas filhas. Amém. Assim Então, seja. então não é Conte comigo. coincidência. Isso Não, daqui é Jesus. É Cristocidência. Jesuscidência, é isso aí. Deus seja louvado pela tua Conta vida. Foi comigo, um Cris, o que prazer te precisar ouvir. e vamos marcar também um Amém. café na sua casa, né, Marli? Deus seja louvado, Dora. Muito obrigada. Amém. E para você que nos assistiu até aqui, você viu que Dora, ela protagonizou, né? E eu sempre falo que o Café é Fé é um mantra aqui desse programa. O Café é Fé
jamais podem se esfriar, porque sem fé é impossível agradar Agradar a a Deus. Deus. Então eu tenho certeza que a tua fé foi elevada num outro patamar. Eu encerro este episódio na certeza de que a sua fé está em outro nível. Se você tem dores na alma, dores no corpo, No dores no seu espírito. emocional, É, eu tenho certeza que Deus já está aí tratando de tudo sim, isso, já está cuidando de você. São muitos episódios que eu trago mulheres que falam sobre isso, então você já sabe, né? Para me honrar diante desse banquete que eu te propus agora. Compartilha esse episódio, manda para os seus grupos de WhatsApp, se inscreve, ativa o sininho, faça comentários aqui abaixo nesse episódio, porque assim a plataforma do YouTube entende que o Café com Fé é um programa de grande relevância e sim. muitas pessoas vão se inscrever também. Amém. Então, muito obrigado, Deus seja louvado pela sua vida também, nos vemos no próximo episódio. Tchau, obrigada.